Bom dia, boa tarde, boa noite, Patrick aqui. Eu venho recebendo alguns pedidos para dar dicas para quem quer começar a investir. Aplico aonde? Onde é que dá mais dinheiro? Meu irmão já está investindo, eu também quero. Mas eu acho que ainda tem uma pergunta que vem antes dessas aí que eu acabei de mencionar. Quais são os riscos que eu corro investindo? Então hoje eu decidi falar sobre esses riscos e vocês decidirem quais vocês estão dispostos a correr e em qual intensidade. Lembrando que existe uma relação entre risco e retorno. Quanto maior o risco, maior o retorno esperado. E quais são? Vem que eu te explico. O primeiro e mais fácil de entender é o risco de crédito. É o risco de você emprestar dinheiro e a pessoa que você emprestou não conseguir te pagar e dar o famoso calote. E aí é o risco responsável por te ajudar a escolher para quem você está disposto a emprestar o seu dinheiro. Para esse risco é importante você olhar a situação financeira dessa pessoa, o quanto de dívida que ela já tem, o quanto que ela gera de caixa para poder pagar as dívidas que ela já tem, se ela já foi uma boa pagadora antes ou se ela já deu um calote alguma vez. Enfim, uma série de coisas que permitem a gente saber se a pessoa tem um bom risco de crédito ou não. Aqui é importante que eu explique para vocês que os credores abominam a ideia de não pagar as dívidas que eles têm. Última coisa que o credor quer é dar o calote. Segue o raciocínio que você vai entender. A vida é feita de várias escolhas baseadas em um simples cálculo de risco-retorno ou de custo-benefício. A frase "vale a pena emprestar para essa pessoa" pode se traduzir por "o retorno que eu vou ter emprestando para essa pessoa compensa o risco que eu estou tomando?" Ai, Patrick, mas eu empresto dinheiro para minha família e amigos sem cobrar juros. Primeiro, toma cuidado porque o maior índice de calote é de amigos e familiares. Segundo, que nesse caso você também está fazendo um cálculo de custo-benefício, só que inconscientemente. A remuneração ela não precisa ser só monetária, ela pode ser mais subjetiva do que isso. Pode ser o prazer que você sente de estar ajudando alguém, pode ser para conseguir a aceitação ou aprovação de alguma pessoa, mas aqui a gente já está entrando em outra área da economia que não diz respeito ao assunto de hoje, mas a gente pode voltar nisso outro dia. No mercado financeiro, a frase exata que a gente usa é: juros monetários desse empréstimo estão compensando os riscos que eu estou tomando ao emprestar? Pensando do ponto de vista de quem está pegando dinheiro emprestado, eu quero ter o menor risco possível para que o retorno que eu precise dar para as pessoas estarem interessadas em me emprestar seja o menor possível. Quanto menor o risco que eu oferecer, menos eu preciso pagar. Agora imagina só, você emprestou dinheiro para uma pessoa e ela te prometeu pagar 5% ao ano, só que essa pessoa te deu calote. Quais são as chances de você querer emprestar dinheiro de novo para essa pessoa, ela te oferecendo 5%? Perto de zero, né? Você pode até aceitar emprestar de novo, mas essa pessoa vai ter que te pagar muito mais para você aceitar correr esse risco. E é esse raciocínio que acontece aqui. As empresas e governos têm um tempo de vida virtualmente infinito. Eles não podem se dar o luxo de não pagar, porque fatalmente eles vão precisar de algum empréstimo futuro e se tiverem fama de caloteiro, o empréstimo vai ficar muito caro e às vezes até inviável. Então, resumindo, o risco de crédito existe, mas os credores tentam ao máximo pagar suas dívidas por interesse próprio. O segundo risco é o risco de liquidez. A grande maioria dos ativos são negociáveis. Vamos começar a usar um pouquinho de jargão de mercado agora. Existem dois tipos de mercado, o primário e o secundário. O mercado primário é o que você fez com o seu credor. Você emprestou diretamente para o seu credor. Esse é o mercado primário. O mercado secundário é onde as pessoas que já compraram algum ativo vão se desfazer dele antecipadamente, vendendo para outro investidor. Vamos ilustrar aqui com um exemplo. João está com dinheiro sobrando e não sabe no que gastar. E a Maria está precisando de dinheiro porque ela precisa gastar e não tem. Eles se encontram e fixam as regras para esse empréstimo, onde Maria vai ter que devolver para o João, daqui a exatos 5 anos, o dinheiro que o João emprestou, mais uns juros. Isso aqui foi feito no mercado primário. Passam alguns anos e um imprevisto acontece na vida de João. Ele vai precisar do dinheiro que ele emprestou para Maria. Só que o problema é que ainda não ocorreu o prazo. Ainda faltam 2 anos para o João conseguir o dinheiro de volta. Como é que faz? Entra na jogada o Paulo.
O Paulo tem dinheiro sobrando e agora é o João que precisa de dinheiro. E aí o que o João vai fazer? Ele vai vender o título que ele comprou da Maria pro Paulo e assim ele vai conseguir o dinheiro dele de volta antecipadamente. Quando o prazo terminar, faltando 2 anos, a Maria, ao invés de devolver pro João, vai devolver o dinheiro pro Paulo, que é o detentor agora do título de dívida. Essa operação entre o João e o Paulo, ela é feita no que a gente chama de mercado secundário. Eu estou falando dívida, mas pode ser qualquer coisa. Ações são vendidas no mercado secundário. Você não vende a sua ação para a sua própria empresa, você vende para outro investidor. A grande, esmagadora maioria das transações no mercado financeiro são feitas nesse mercado secundário. Como eu acabei de dizer, a grande maioria dos ativos é negociável. Mas quem disse que você vai conseguir vender na hora que você precisar, pelo preço que você deseja? Uma coisa é você poder, outra coisa é você conseguir. Aqui que entra o risco de liquidez. Às vezes o título ele não tem tanta procura. Para você conseguir se desfazer dele, talvez você precise vender ele a um preço um pouco mais baixo do que você gostaria, pelo simples fato de que não tem ninguém procurando por esse tipo de título. Esse risco de liquidez é bastante visível nos imóveis. Às vezes você tem um imóvel que vale pra caramba, vale R$1 milhão, mas você precisa vender ele rápido e o que você faz? Você abaixa o preço. E aí uma coisa que vale R$1 milhão você acaba vendendo por 700 mil. O terceiro e último principal risco de investimento é o risco de mercado. E ele se divide em 2 subcategorias: o risco sistêmico e o risco não sistêmico. O risco de mercado não sistêmico é aquele que atinge um ou poucos setores da economia. Um exemplo disso foi o que aconteceu com a doença da vaca louca, que afetou o setor de carnes do mundo inteiro. Um generalizado que afetou bastante o setor alimentício. É justamente por causa desse risco que você ouve bastante falar: diversifica a sua carteira, não coloca todos os ovos na mesma cesta, coloca um pouquinho em setor alimentício, um pouquinho no setor elétrico, um pouquinho no setor de varejo, um pouquinho no setor de tecnologia. Se um dos setores der um solavanco, vai ser só uma parte da sua carteira que vai sofrer. Já o risco sistêmico é quando tem alguma coisa que afeta a economia como um todo. Esse aqui é mais complicado de evitar, porque não tem para onde correr. A diversificação dá conta desse aqui. Um exemplo bem recente disso é o que a gente vem passando agora durante a crise do coronavírus. O mercado sofreu como um todo, não tem muito para onde correr. Praticamente todos os setores tiveram perdas. Aqui a gente também pode incluir nesse risco a variação de índices que influenciam na economia, como por exemplo a taxa de juros, a taxa de inflação. Resumindo, em alguns momentos o mercado se comporta de maneira imprevisível por conta de algum acontecimento externo. Aqui não importa se o emissor do título é bom pagador, se a empresa está saudável com as finanças, se o título tem liquidez suficiente porque tem bastante gente procurando por ele, o seu ativo vai sofrer. É isso. Esses são os principais riscos que você vai encontrar em todos os ativos financeiros que venham a cruzar o seu caminho. O importante é você saber quais são os riscos que estão presentes em cada desses ativos que você encontrar e com qual grau de intensidade, para você saber escolher antes de sair aplicando. Lembrando que o investidor sábio e próspero, ele começa escolhendo o risco que ele está disposto a correr antes de começar a olhar a rentabilidade. Não vamos fazer besteira para depois ficar traumatizado. E por favor, desconfiem sempre de retornos altos sem risco. Pode ser só que você não esteja conseguindo identificar qual o risco que você está incorrendo e principalmente qual a intensidade que ele está ali. Como de costume, se gostou, deixa o like. Se tiver alguma pergunta, deixa no comentário. Algum feedback também pode deixar lá. Isso ajuda muito a melhorar a qualidade dos vídeos. Muito obrigado por quem tem feito isso. E compartilha com os amigos para que eles possam aproveitar das dicas também. Você mesmo pode ser uma pessoa que não teria aproveitado das dicas se não tivesse tido uma indicação. Vejo vocês na próxima e falou!